reveste de uma importância ainda maior. Queria cumprimentar todos os colegas que estão aqui à mesa, a pessoa do meu amigo e colega Francisco Machado, que é presidente da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho. Bom, eu quero começar essa minha fala, talvez colocando uma questão óbvia, mas que acho que para o momento ela é importante. O entendimento de que o trabalho ele é potencialmente patológico. Qualquer que seja a atividade que se desenvolva, existe ali um potencial para gerar acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Se nós temos essa compreensão, naturalmente que a primeira questão que vem é como evitar essas patologias, como evitar esses acidentes que podem decorrer do exercício normal da atividade laboral. E uma outra coisa importante, conforme já foi dito pelo colega Delfino, inicialmente havia um entendimento que, ao se falar em acidentes ou doenças ligadas ao trabalho, essa era uma questão restrita ao mundo industrial. Ou seja, como tratar essa questão do serviço público? O serviço público é uma atividade essencialmente administrativa, não há por que se preocupar em relação a isso. E os números que já foram aqui mostrados, dando conta de uma quantidade significativa de pessoas que adoecem, se acidentam, se aposentam no serviço público, confirma essa visão de que o trabalho, seja ele qual for, ele tem potencial para provocar acidentes e doenças ocupacionais. Colega, permite uma parte? Sim. E olha que esses números são apenas do federal. Se nós levantarmos os estaduais, os municipais e do Distrito Federal, nós brasileiros vamos ficar chocados. Muito bem, então essa colocação é apenas para justificar a importância de termos um sistema funcionando no serviço público que procure efetivamente fazer o acompanhamento, o monitoramento e a prevenção dos acidentes, para que a prestação de serviço do serviço público não venha a ser, digamos assim, afetada em função desses afastamentos que ocorrem. Para justificar isso que eu falei, ou seja, de que o trabalho ele realmente pode provocar doenças e acidentes no trabalho, alguns dados. De acordo com a OIT, nós temos por ano cerca de 2.034.000 mortes de pessoas, de trabalhadores no mundo em decorrência de acidentes e doenças do trabalho. Isso significa que por dia morrem mais de 5.500 pessoas afetadas por acidentes e doenças ocupacionais. Aqui no Brasil, o último dado que está consolidado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social dão conta de que em 2011 ocorreram 734.164 acidentes no Brasil e quase 3.000 pessoas vieram a falecer em função desses eventos. Bom, esse quadro termina criando o quê? Além, é claro, de todo o sofrimento e o drama social das famílias aqui envolvidas, nós temos impactos negativos do sistema previdenciário. Todo trabalhador, todo servidor que se afasta a partir de um certo período, ele vai recorrer à previdência, buscando os chamados benefícios previdenciários. No âmbito da previdência social, um trabalhador, depois de 15 dias afastado em função de um acidente, ele vai recorrer à previdência buscando o que se chama de auxílio-doença. Se esse trabalhador ainda jovem se tornar inválido, ele vai se aposentar precocemente. Ele vai deixar de contribuir com a previdência e vai passar a receber da previdência. Uma outra questão importante é o aumento do custo de produção das empresas e da prestação de serviço para o serviço público. Eu tive lá no estado de Goiás, por 2 anos e 3 meses, eu coordenei o SESBIT, que é o Departamento de Gerência de Segurança do Trabalho nas empresas, nos órgãos, enfim, coordenei o SESBIT da Secretaria de Educação do estado de Goiás. E nós fizemos um levantamento, constatamos isso em 2007, que 10.000 pessoas se afastavam por ano por problemas de doenças e acidentes. Agora, o serviço não pode parar, então tem que haver reposição. Isso gera um aumento no custo. Nas empresas privadas, da mesma forma. Uma outra questão que decorre disso
é que eu vou ter mais pessoas, né, sendo atendidas pelos centros de reabilitação. Naturalmente que para o país, os trabalhadores, tudo é gasto. Naturalmente o impacto negativo direto na pessoa, que é a perda maior, ainda vem o gasto. Tem a questão econômica. Me permite que eu faça essa parte? E depois não tem dinheiro para pagar os aposentados. É uma briga de história. É uma equação que leva a um produto indefinido, né? Então o que acontece? Você vai ter mais pessoas afastadas, mais pessoas tendo que ser reabilitadas. Por quê? Quanto mais tempo essas pessoas ficarem afastadas, mais gasto para a Previdência, mais gasto para as empresas e para os órgãos públicos. Então é interessante que elas retornem rapidamente, né? Também para a pessoa, ninguém gosta de ficar em casa, né, jogando dominó. As pessoas querem produzir, né? Mas às vezes, em função das condições que lhes são oferecidas no local de trabalho, elas terminam tendo que ficar em casa. E aí, senador, você estava falando da questão dos gastos. Todos os levantamentos que a gente pesquisa dão conta que, em média, aqui no caso, não só do Brasil, gasta-se em torno de 4% do PIB com essas questões de acidentes e doenças ocupacionais. Por haver falha lá no começo, lá na prevenção, eles terminam pagando uma conta muito alta. Bom, então, diante desse cenário, né, o que existe em matéria de segurança e saúde do trabalhador no Brasil? Então, nós podemos olhar dessa forma. No setor privado, desde 1943, a CLT já trazia, né, uma preocupação com essa matéria. Já estabelecia algumas condições que deveriam ser cumpridas pelo empregador ao se contratar um empregado. Quando eu contrato um empregado, lá no meu contrato diz o que ele tem que fazer, ou seja, quais são as suas obrigações, da mesma forma do empregador. Mas quando eu contrato um empregado, eu não tenho o direito de colocá-lo numa situação perigosa, né, ou sem a proteção devida, né? Muito bem. Em 77, uma lei federal, a 6.514, né, ampliou essa exigência lá na CLT e naquela época deu ao Ministério do Trabalho autonomia para publicar as chamadas normas regulamentadoras que deveriam, de forma mais especializada, regulamentar as condições de segurança em várias atividades. Essa norma, no caso a NR4, ela criou o chamado SESVIT, que é o Departamento de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, que as empresas têm a obrigação de ter, dependendo da quantidade de empregados e do grau de risco da sua atividade. As empresas, elas podem ser notificadas pelo Ministério do Trabalho, sofrer graves penalidades se não tiver esses profissionais. É obrigação das empresas ter esses profissionais. Tem também a Lei Previdenciária 8.203/91, que estabelece as coberturas previdenciárias, né? Como já foi dito aqui, o Ministério da Previdência tem estatísticas bem fartas, dando informações dos acidentes, das doenças, das pensões por morte, inclusive identificando lá nos acidentes quais são as partes do corpo que foram mais atingidas. Isso é detalhado, esse levantamento, né? E existe a fiscalização do Ministério do Trabalho, que naturalmente tem dificuldades, mas ela existe, tá certo? E as empresas sabem que, não cumprindo com as normas, podem, por meio de uma fiscalização, ter graves problemas. Uma outra questão que é mais recente, que é o FAP, que é o Fator Acidentário Previdenciário, articulado com o NETSTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico. Isso terminou obrigando as empresas a investir mais ainda em segurança do trabalho. Porque o governo falou assim: nossa, vocês estão me dando muito prejuízo na Previdência. Eu vou criar um mecanismo de obrigar vocês a investir em segurança do trabalho. E ele fez um estudo da seguinte forma, de forma resumida. Pegou um grupo X lá de empresas, a média de acidentes é de 10, por exemplo. Quem tiver na média, o FAP, que é um fator, vai ser 1. Se eu continuar pagando, você já pagava. Mas se você acidentar mais na média, você pode dobrar. E se você acidentar abaixo da média, vai pagar metade. Quer dizer, é uma forma de pressionar. E no serviço público, como que é a situação? Bom, primeiro, acho que é importante colocar o seguinte: a diversidade em termos de contratos no serviço público. Você tem estatutários, comissionados e tem também seletistas. Começa por aí, né? Hoje, segundo dados que eu levantei, nós somos mais ou menos 11 milhões em todo o Brasil. A maioria está nas prefeituras, depois nos estados, depois na União. O que nós temos ou não temos no serviço público em matéria de segurança do trabalho? Uma ausência de uma regulamentação geral nessa área de segurança do trabalho.
nós temos iniciativas isoladas e pontuais. O governo federal está aí com um sistema sendo montado que chama CIAS, que é o Sistema Integrado de Assistência Atenção à Saúde do Servidor Público. Por exemplo, no estado de Goiás nós temos uma política do segurança do serviço público. A Assembleia Legislativa, onde eu sou engenheiro de segurança do trabalho, nós acabamos de regulamentar isso, mas são iniciativas pontuais e que não conversam entre si, não é? Quem fiscaliza? Não tem definição em relação a isso. No estado de Goiás, quem tem fiscalizado o serviço público nessa matéria é o Ministério Público do estado de Goiás. Mas, como é que é isso? Tem um promotor que fica disparando ofício para tudo quanto é lugar, mas você não tem um profissional lá que vai fiscalizar, que vai checar em loco como que é essa situação. Quem financia? Onde estão os recursos? Né? E uma outra questão importante, os modelos que estão sendo montados em diversos órgãos públicos têm concepções diferentes. Né? Então esse é um pouco o quadro do serviço público. Bom, então diante desse cenário surge um desafio para nós. O desafio, no nosso entendimento, é efetivamente ter um sistema de proteção da segurança e da saúde do trabalhador. Esse sistema, naturalmente, que ele deve atender pelo menos as seguintes ações. Primeiro, a prevenção, ou como costuma se chamar aqui no governo, a vigilância, ou seja, ter ações concretas nos locais de trabalho para prevenir os acidentes e as doenças ocupacionais. Isso significa dizer ter profissionais lá dentro, engenheiros, técnicos de segurança do trabalho, médicos do trabalho, todo o corpo é necessário. Depois, a fiscalização. É preciso que alguém fiscalize, porque sem fiscalização há uma tendência de haver um relaxamento. Então é preciso que alguém fiscalize, não pode ser eu me fiscalizando. Esse sistema também tem que ter ações de promoção da saúde do servidor, né? São campanhas, trabalhos que ajudam a levar informação para que o servidor cuide melhor da sua saúde. E uma outra questão é que tem que haver a perícia médica. Por quê? Quando a prevenção falha e o servidor fica doente ou se acidenta, alguém tem que dizer qual a extensão disso, qual é a gravidade disso, porque ele vai ficar afastado. Isso vai afetar a empresa que ele trabalha ou o órgão público e a própria previdência. Alguém tem que dizer, você deve trabalhar, você tem que estar afastado. Você permite o... Pois não. Foi bom você colocar... Pode interagir que eu desconto o tempo. Tranquilo, não. Que permite que outros possam dar um dinamismo maior para a audiência. Eu estava aqui falando com o doutor José Delfino, eu estou achando muito interessante a audiência, porque é um tema, vidas, gastos e as sequelas. E que nós temos que caminhar para um grande entendimento para responder isso. Quem ganha é o país, quem ganha é o povo brasileiro. Por favor. Foi oportuno você colocar aí esses três aspectos, porque, por exemplo, no caso do Serviço Público Federal, o Ministério do Planejamento, desde 2006 para cá, começou a estruturar algumas ideias, criar setores para cuidar do assunto, e que hoje já se tornou um departamento, né? Que nós comentamos aqui, está inclusive com cargo vago, né? Eles realmente já começaram a fazer alguma coisa, mas eles começaram pela perícia médica. A perícia médica foi bastante trabalhada durante esse período, mas na segurança do trabalho, o que evita é a prevenção, é trabalho de engenharia. O médico... A palavra-chave é prevenção. O médico vem ao engenheiro, o médico do trabalho vem ao engenheiro e diz, olha, aquele ambiente está me produzindo doentes. O engenheiro vai lá e faz o trabalho de engenharia para que aquele ambiente não produza mais doentes. E posteriormente volta ao médico e verifica, não, resolveu. Eu cito um exemplo típico. Eu trabalhei numa empresa privada e de grande porte, mais de 1.500 empregados, e o médico falava sempre, olha, aquela área lá de produção está produzindo bastante acidentados, né? Doentes, problema de poeira. Então a engenharia negociou com o empresário para colocar máquinas que puxasse toda aquela poeira. Exatamente. Aí eu
pouco tempo depois o médico voltou a nós engenheiros e disse: olha, vocês resolveram um problema, mas agora tem que resolver outro. Qual? O barulho das máquinas, porque uma só não fazia tanto barulho, mas numa sala com mais de 200, ia somando o barulho igual em estádio. Se botar uma pessoa lá que grita no gol, ninguém escuta, mas se botar 60 mil gritando, então a empresa diz: bom, vamos devagar, eu acabei de fazer um investimento muito grande, me dá um tempo aí para eu ter um fôlego, que eu vou investir agora na redução do barulho. Ou seja, a engenharia dialogando com a área de saúde no que diz respeito à prevenção. E se a gente fica somente em verificar os doentes, contabilizar os doentes, você nunca vai sair do mesmismo. E é isso que a gente luta. Volto para o doutor Francisco, uma parte agora do doutor José Roberto. Senador, o que ocorre muito na administração pública é que nós temos áreas estanques, ou seja, aqui está se mostrando um viés típico do que ocorre no país: a área de medicina e a área de engenharia, que deviam trabalhar integrada num sistema. Isto também ocorre com a engenharia como um todo. As engenharias, elas se situam dentro de cada órgão, olhando para si, sem ter uma conversa em que amplia a sinergia. Uma integração. Objetivo comum. Isso. Prevenção, e não só, também na feitura de projetos, na elaboração de planos, que isso tem sinergia. Nós temos menos recursos e mais obras dessa forma. Eu queria só reforçar isso que o José Delfino colocou, que efetivamente, digamos assim, a perna principal, se eu posso falar dessa forma, ou o pilar principal desse sistema é a prevenção, ou é a vigilância, como se costuma chamar, no serviço público. Porque se isso for bem feito, a perícia vai trabalhar pouco, né? A previdência não vai gastar pouco, o serviço vai se manter efetivo, e as pessoas estão trabalhando. Na mesa de 70 bi, alguém tem um dado de 70 bi aí. 75 bi que se gasta por ano. Por ano. Olha só, 75 bi por ano trazendo trabalho. Mas assim, ao mesmo tempo, conforme falou o colega Luciano aqui, nós temos que ter uma visão ampla e sistêmica dessa situação, não é? A prevenção, com certeza, é a principal ação, atividade. Mas o sistema como um todo, ele se completa quando eu tenho corpo técnico para fazer esse trabalho de prevenção, engenheiros, técnicos de segurança do trabalho, enfermeiros do trabalho, etc. Mas eu também tenho a fiscalização, eu tenho que ter alguém para fiscalizar, para se certificar de que o serviço está cumprindo com as regras que foram estabelecidas, né? E, por fim, nesse sistema, há que se prever também a questão da reabilitação, porque, infelizmente, por mais que sejam efetivos e eficientes os serviços de prevenção, invariavelmente alguém se acidenta ou adoece, e essa pessoa tem que retornar para o trabalho. Então é preciso que haja essa previsão também da reabilitação. Mas eu quero dizer mais uma vez, a essência desse serviço é prevencionista, é a prevenção, é a forma mais efetiva, mais eficiente e mais barata de se garantir o trabalhador com saúde no seu local de trabalho. Bom, agora tudo bem, eu mais ou menos propus alguma coisa que deve ser feita. Agora, como deve se fazer isso, né? Bom, eu não trouxe uma receita, eu trouxe questionamentos. Por exemplo, as pessoas comentam, né? É possível que as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que todos concordam, sejam bastante efetivas e que se renovam com uma certa, não vou falar de certa rapidez, mas num tempo razoável, é possível que elas sejam aplicadas, estendidas ao serviço público? Essa é uma questão. Se isso fosse possível, bastava se fazer uma lei de um único artigo: cumpra-se as NRs do serviço público. Pronto, né? Porque lá tem tudo. Hoje nós temos, salvo engano, 36 normas, né, que estabelecem critérios para vários ativos. Por exemplo, eu tenho uma norma só para serviço de saúde, eu tenho uma norma só para construção civil, eu tenho uma norma para N assuntos.
né? Então, a primeira questão, é possível? Se for possível, que se estude de uma forma legal e se transformar isso em realidade. Um outro caminho que se poderia tentar era elaborar uma lei geral de segurança e saúde do trabalho para o servidor público de uma forma geral. Não sei se isso é possível, sinceramente, né? Ou seja, porque hoje nós temos, por exemplo, lá na Prefeitura de Goiânia... Quero dizer que tudo que vocês colocarem aqui, claro, mediante o debate, vai ficar como sugestão para essa comissão. E nós depois vamos interagir junto os consultores da casa, que são de alto nível, para ver o que é possível. E aquilo que for possível, eu vou remeter a vocês, para vocês derem opinião, e quem sabe numa outra audiência, a gente bate o martelo ou não, e algumas propostas. O que nós temos hoje, senador, é o seguinte: cada prefeitura, estado, união, criando seus sistemas e regulamentando isso de uma forma totalmente diferente um do outro. E isso termina que a gente cria uma coxa de retalho em termos de marco regulatório. Então, isso cria uma série de dificuldades. Nós sabemos que muitos servidores, por exemplo, do Estado, às vezes estão à disposição do Senado ou da União. Então, como é que você trata dessas questões? Quando ele está lá, ele obedece a uma regulamentação? Quando ele volta, é outra? Como é que isso é fácil, isso é fácil. Sampaio, eu diria que um bom caminho seria o governo federal baixaria regras, diretrizes gerais que fosse utilizável no Estado, no município, no Distrito Federal, porque o federal não pode interferir na vida do Estado nem do município, mas ele pode dar diretrizes, ele pode dar regras gerais. E na área de segurança do trabalho, isso seria perfeitamente impossível para evitar, como você está falando, um servidor aqui federal vai trabalhar numa prefeitura, lá ele vai seguir qual regra? A regra do município ou a regra do município? Mas a questão das diretrizes gerais é tão clara que volto de novo a Santa Maria e o acidente. Que tanto a Comissão da Câmara como o Senado, depois de ouvir muitos setores, chegou à conclusão que tinha que aprovar um tipo de uma CLT, consolidação de leis gerais para combater esse tipo de acidente. Então, tem lógica que você está colocando. Pelo menos diretrizes gerais nós tínhamos que ter, e claro, em cada município, como a nossa Constituição, né? Cada município faz aí a sua formatação, ou municipal ou estadual. Muito bem. Uma outra questão que eu trago é assim: se nenhuma daquelas duas anteriores forem possíveis, a questão seria elaborar uma lei federal que exija de todos os órgãos públicos, né, que regulamente a sua política de segurança e saúde do trabalho. Se eu não consigo regulamentar de cima para baixo, eu digo, todo mundo é obrigado. A lei federal pode obrigar. Exatamente.